E aí, galerinha, como é que vocês estão? Beleza, maravilha da natureza? Tudo certo aí, fofinho? Espero que sim, espero que vocês estejam felizes e preparados para continuar a falar sobre magnetismo. Na aula passada, fofos, a gente comentou sobre os ímãs naturais. Aqueles ímãs que a gente encontra na natureza e tem aquela propriedade de gerar um campo magnético nas suas proximidades. Só que na mesma ocasião, nós comentamos sobre a possibilidade de gerar-se campo magnético por meio de corrente elétrica. E é esse o tema da nossa aula de hoje, belezeira? Olha só, na história se diz que um fulano, cujo sobrenome é Ørsted, professor de uma universidade, estava lá numa das aulas querendo demonstrar que a corrente elétrica passando por condutores elétricos gerava aquecimento, tá? Para isso, ele montou um circuitozinho com uma bateria, uma pilha, certo? De maneira a gerar uma corrente elétrica intensa. E por força do destino, nas proximidades desse fio, estava ali uma bússola. A gente sabe que a bússola ela tende a se orientar no sentido do campo magnético terrestre, aproximadamente na direção norte-sul. Mas quando ele acionava essa bússola, a corrente elétrica, a bússola defletia, ela mudava a sua orientação. Isso levou o menino Ørsted a concluir que corrente elétrica por condutores tem a propriedade de gerar campos magnéticos. E a partir daí se juntou o que antes se achava que não existia relação e que agora tem a eletricidade e o magnetismo. Daí nós chamamos essa parte da física de eletromagnetismo. Não existe mais uma coisa separada. Não existia já, só que a gente descobriu nessa época aí, né? Na época das vozes gostosas. Enfim, existe sim uma relação entre eletricidade e magnetismo. E a gente vai estudar algumas configurações que geram campo magnético por meio da corrente elétrica. Belezeira? Nós vamos começar com os fios condutores retilíneos. Essa notação aqui, galera, significa saindo do plano do papel, tá? Nós vamos ter a notação com uma bolinha e um X, que vai ser entrando no papel, e uma bolinha com um pontinho que vai ser saindo do papel. Se nós olharmos um fio por cima, tá? Se a gente pegar um fio e olhar ele assim por cima, imaginando que a corrente elétrica tá vindo para o nosso rosto, olha como as bússolazinhas se orientariam em torno desse fio. Olha só que doideira. Observe. Isso nos sugere que existe um campo magnético em torno do fio, que está percorrido por corrente elétrica. Tem que estar percorrido por corrente elétrica, senão não dá rock. Isso leva-nos a uma conclusão que é a seguinte: as linhas de indução, as linhas de campo em torno de um fio percorrido por corrente elétrica, olhando ele de cima, a vista superior, formam circunferências concêntricas. Olha aqui a circunferência em torno do fio. Essas linhas de indução, elas são circulares e concêntricas. O fio está no meio dessas circunferências que representam as linhas de indução, as linhas de campo magnético. E aqui, tangenciando essas linhas em cada ponto, nós temos o vetor campo magnético, que nos traz aquelas três informações: intensidade, direção e sentido. É isso que a gente busca na aula de hoje, as características desse vetor campo magnético que existe em torno de um fio percorrido por corrente elétrica. Então vamos lá, galera. Imagine que a gente tem um fio assim na vertical percorrido por corrente elétrica.
tá? É um fio percorrido por corrente elétrica. As linhas de indução estão em torno desse fio. Agora, mudando a maneira como a gente visualiza o fio, agora a gente está vendo ele na vertical, diferentemente da situação anterior que nós estávamos olhando por cima, beleza? Existe uma regra para a gente identificar o sentido dessas linhas. Essa regra é a regra da mão direita. Olha só na figura. A gente vai colocar o dedão no sentido da corrente elétrica no fio e o sentido da rotação da nossa mão, os outros dedos, nos orientam qual que é o sentido do campo magnético nessa região em torno do fio. Veja bem que nós temos que pegar uma distância perpendicular ao fio, colocar aqui o ponto que a gente quer determinar, colocar o dedão e os dedos, os outros dedos que não é o dedão, eles nos orientam no sentido da linha de indução. Então veja, se você colocar aí o seu dedo na vertical para cima e girar a mão, você vai perceber esse sentido dessas linhas de indução aqui, que estão representadas em torno desse fio percorrido por corrente elétrica. Maravilhoso? E aí a intensidade desse vetor, tá? A intensidade desse vetor, que é tangente a essa linha, esse vetorzinho B aqui, é dado por essa expressão, ok? Esse é o coeficiente chamado de permeabilidade magnética do meio. Normalmente a gente usa o valor do vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7. Aqui está a unidade Tesla, que é a unidade de campo magnético. Aqui metros, que é a unidade de comprimento. E ampere, que é a unidade de corrente elétrica. A intensidade do campo magnético em torno de um fio percorrido por corrente elétrica é μ vezes a corrente, permeabilidade magnética vezes a corrente, ou seja, quanto mais intensa for a corrente, mais intenso é o vetor campo magnético e, obviamente, quanto mais distante, menos intenso é esse campo magnético em torno do fio, beleza? Então, regra da mão direita, põe o dedão na corrente, gira a mão de acordo com os seus outros dedos, na orientação dos seus outros dedos, e aí você tem o sentido das linhas de indução. Morreu? Então tá, ao colocarmos a bússola nas proximidades do fio, se esse campo for bem mais intenso que o campo terrestre, ela vai se orientar na direção do vetor. Então veja aqui que o nortezinho da bússola está junto com a flechinha do campo magnético, a mesma coisa aqui, o nortinho vermelho, o sulzinho azul, indicando o sentido do campo magnético. Então o campo magnético tem essa intensidade, essa direção e esse sentido dado pela regra da mão direita. Vamos novamente observar o fio de duas maneiras. Agora uma comparando com a outra. Aqui a gente tem o fio como, galera? Olhando de cima, com a corrente vindo para nossa cara, vida louca. As linhas de indução estão em torno dela. Se você pôr o dedão para tua cara, que é justamente o sentido da corrente elétrica e virar os dedos no sentido ali da ponta do dedo, dos dedos, você vai ver o sentido das linhas de indução. Sacou? Olha que doido. Dedo para tua cara e pá, virou a mãozinha no sentido do campo magnético. Agora, olhando a vista lateral, suponha agora que você põe o dedo na vertical, o campo está entrando do seu lado direito e saindo do seu lado esquerdo, sacou? Então aqui nós teríamos a bolinha com X, ou simplesmente o X, que é entrando no papel, e a bolinha, ou essa parada aqui, que é saindo do papel. Põe o dedão para cima aí, ó. Põe o dedão para cima, tô esperando. Dedão para cima junto com a corrente. Os dedos, eles entram do lado direito do papel e os dedos saem do lado esquerdo do papel. Beleza? Do lado não do papel, do lado esquerdo do fio, saindo do papel. Ou da tela, né? Papel, eu marcando, né? Zagueirão. Muito bem. Então é assim que a gente determina o campo magnético em torno de um fio percorrido por corrente. Nesse último slide, eu vou mostrar todas as características desse vetor campo magnético. Então partiu. Aqui a gente tem o fio, o dedão está aqui na boa, belezeira? Pôs o dedão aqui, o sentido, regra da mão direita. Direção tangente
as linhas de indução, como a gente já viu que seria tangente lá nos outros campos magnéticos também. E a intensidade, permeabilidade magnética, vezes a corrente elétrica, dividido por 2π vezes a distância, a menor distância entre o fio e esse ponto que você quer. Aqui você tem algumas outras visualizações. Essa daqui a gente viu no slide anterior, dedão para cima junto com a corrente, entrando do lado direito, bolinha com o xizinho, bolinha com pontinho, saindo do plano da tela, do plano do papel, se você estiver trabalhando com um caderno, alguma coisa do tipo assim. Morreu? Fechou? Maravilha da natureza. Nas próximas aulas nós vamos tratar de outras configurações que também geram campo magnético quando percorridos por corrente elétrica. Maravilha? Até a próxima, amiguinho. Fique esperto aí que já já vem a aulinha sobre espiras. Tamo junto. Até a próxima. Muito obrigado e valeu.